Em 1979, o psiquiatra italiano Franco Basaglia visitou um hospital psiquiátrico brasileiro. Ele disse que em nenhum lugar do mundo havia visto tamanha tragédia. Mortes por inanição e doença, terapias de eletrochoque e lobotomia. Diante da semelhança, o psiquiatra disse que parecia um campo de concentração nazista. Esta é a história do Holocausto Brasileiro do Hospital Colônia de Barbacena. Cedido ao Estado na década de 30, o hospital era para funcionar como um centro psiquiátrico de auxílio à população. Na prática, ele era um depósito de pessoas indesejáveis na sociedade. O processo de admissão era quase arbitrário. Além das pessoas com condições psicológicas, não era incomum que alcoólatras, mulheres da vida e portadores de deficiência física fossem internados. Pior ainda, existem relatos que muitas pessoas sem problema algum fossem internadas. Não era incomum que ativistas políticos, esposas e filhas de fazendeiros que perderam a virgindade muito cedo fossem entregues ao hospital. Foi seu pai que mandou ela pra cá? Meu pai dela como indigente, tá vendo? Eu não sabia que tinha mãe, tá vendo? Escondeu de mim. Eu dormia na rua, eu sabia que tinha mãe. Com 9 anos. Foi cruel, não foi? A OMS preconiza que somente 3 pessoas em cada 1000 que recebem tratamento psiquiátrico sejam internados. É uma boa média. No Hospital Colônia, esse número era de 400 a cada 1000 pessoas. Uma vez internados, os pacientes eram medicados diariamente com ansiolíticos e calmantes. E mais ainda se eles criavam problemas. E não haviam camas. Os pacientes dormiam sobre a palha que era colocada ao sol durante a manhã. E eles mesmos tinham que pegar a palha de volta e colocar na cama. Exposta aos elementos, frequentemente a palha continha muitos insetos e formigas que picavam os pacientes durante a noite toda. Com o frio intenso da Serra da Mantiqueira, era comum que pacientes morressem de frio durante a madrugada nas noites de inverno. Os bichos tudo mordendo a gente, a formiga mordendo a gente. Na tentativa de se esquentar, muitas pessoas se aglomeravam, ficando uma em cima da outra, o que também causava mortes por asfixia. E se você quisesse trabalhar lá, você conseguiria. Não havia nenhum critério para seleção e nenhuma formação era necessária. O preparo dos funcionários era precário. Eles não entendiam sobre as afecções psicológicas para dar o suporte necessário aos pacientes. Muitos faziam o melhor que eles podiam, e outros maltratavam os pacientes, com punições cruéis e fazendo eles trabalharem forçadamente. O paciente, minha filha, é igualzinho. Deus me perdoe falar isso. É um cachorro manso, muito bom. Ele atende igualzinho. Vem cá, faz isso pra mim. Sim. E o hospital também ganhava dinheiro fazendo os pacientes trabalharem forçadamente para fazer ruas de paralelepípedo para o governo, e a única remuneração que eles tinham era um maço de cigarro por dia. Na mesma década de 30, as Irmãs Vicentinas e a Igreja Católica começaram a fazer parte da administração, que foi marcada por corrupção, puritanismo e castigos cruéis. Você não tem direito de falar assim comigo, tá muito alterada comigo, vamos dar um choque nela. Aí pegou por aqui, ó, aí me arrastaram, aí me deu um choque. A irmã me deu um choque, a irmã Tereza. Por vezes, as irmãs usavam a mão de obra escrava das pacientes, e até como escravas domésticas mesmo. Uma ou outra ajudava a gente, eram boas tudo, outros atrapalhavam a gente. Elas exploravam muitas pacientes para fazer crochê, trabalho manual. Foi só em 1961 que o repórter Luiz Alfredo do jornal Cruzeiro tirou as primeiras fotos de dentro do hospital, expondo ao Brasil os horrores que aconteciam lá dentro. No início da década de 70, o Hospital de Neuropsiquiatria Infantil de Oliveira foi fechado. Assim, dezenas de crianças foram transferidas para o Hospital Colônia. Esse hospital psiquiátrico também era usado como depósito de crianças às quais os pais tinham vergonha por terem algum tipo de deficiência, e eles acabavam deixando as crianças lá. E por causa disso, muitas crianças se sentiam abandonadas pelos pais. A autora do livro O Holocausto Brasileiro comenta que essas crianças sofreram um tipo de congelamento emocional no período em que foram deixadas lá. E hoje essas crianças têm mais de 50 e 60 anos, e elas ainda se sentem abandonadas. Tem vezes que eu fico triste no meu quarto, saudade. Napoleão Xavier foi a única pessoa a tirar fotos das crianças. Depois da exposição jornalística em 71, 2 anos depois, a Fundação Educacional de Assistência Psiquiátrica realizou uma reforma no Hospital Colônia, de forma a tentar amenizar o problema. E em 79, o psiquiatra italiano Franco Basaglia visita o Hospital Colônia. Ele fica horrorizado com o que ele vê lá dentro, chamando o hospital de um campo de concentração e que nunca tinha visto tamanha tragédia. Foi somente na década de 80 que o hospital foi fechado, com os residentes pela primeira vez recebendo os cuidados adequados de como se vestir, como usar desodorante, pente e literalmente comer usando talheres. Em 1996, o Hospital Colônia foi reaberto como o Museu da Loucura. É estimado que 70% dos pacientes não tinham diagnóstico de transtorno psicológico algum. Até a década de 1980, cerca de 60 mil pessoas morreram no Hospital Colônia de Barbacena. 1.853 pessoas tiveram seus corpos vendidos ilegalmente para a Faculdade de Medicina. Os pouquíssimos sobreviventes foram transferidos para abrigos e passaram a receber indenização do Estado. O Museu da Loucura hoje contém fotos, relatos e itens feitos para eternizar o que aconteceu durante décadas, para que isso nunca mais venha a acontecer de novo. E se você quiser saber mais sobre o assunto, leia o livro O Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex, e veja o documentário homônimo, que foram as bases de consulta para esse vídeo.